Bom dia, amigos que estão assistindo neste momento ao blog do argentino, agora com comentários em vídeo. Dando ênfase aos times cariocas, vamos falar do Campeonato Brasileiro, tudo que você quer saber com veracidade e opinião. Vamos começar com o Flamengo. O Flamengo foi um dos 4 grandes cariocas o primeiro a jogar. Jogou contra o Avaí e venceu em casa por 4-0. Destaque da partida, acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, não tem como dizer que não foi ele. Ele deu caneta, deu passe para gol, deu passe de calcanhar. Assim, jogou bem, abaixo do esperado ainda, mas jogou bem. O time até que evoluiu bem para a partida contra o Ceará, que quando foi eliminado, mas o time jogou, o time está sustentando um bom nível de jogo. Pena que é só o primeiro jogo, né? Só o começo do campeonato. O time teve alguns destaques também. O Egídio, criticado pela torcida, foi um jogador fundamental ali pela ala. Ronaldinho Gaúcho jogou muito bem. Thiago Neves, como sempre, totalmente irregular. Mas acho que a melhor partida do ano do Flamengo foi essa, diante do Avaí. Não só pelos 4-0, mas pela movimentação dos jogadores. Tem o Leonardo Moura e o Galhardo, ele teve uma boa presença ali do lado. Então acho que o time jogou bem na medida da evolução que o Vanderlei Luxemburgo acha que o time tem que ter. Então eu acho que com esse time, com algumas peças de reposição, acho que o Flamengo vai se dar bem nesse campeonato. Agora vamos falar do Vasco. O Vasco que venceu fora de casa, venceu por 3-1 o Ceará, jogando lá no estádio Presidente Vargas. Não dá muito para analisar muito esse começo do Vasco. Os 3 pontos são importantes, mas era o time reserva do Vasco. O que ficou de bom desse jogo foi o Bernardo, que é um jogador para ser titular do time do Vasco. Ele jogou muito bem a partida, foi um destaque, fez gol, deu passe. Então eu acho que o Bernardo foi o que saiu de bom nesse jogo do Vasco diante do Ceará. Já no domingo as coisas não foram muito boas para os cariocas, né? Começando com o Botafogo, que perdeu fora de casa, perdeu para o Palmeiras. Um time que vinha sendo bem cotado no campeonato, antes de tomar aquela goleada de 6-0 para o Curitiba. Mas o Palmeiras é um time bom, tem um bom atacante, que é o Kleber, que fez um golaço por sinal. E o que fica de lição para o Botafogo, que tirando o ataque sem o Lucas Abreu e o Herrera, o Botafogo não tem um time muito bom, não tem um time para disputar Libertadores. É um time para não cair desse jeito, pelo que mostrou principalmente. Então acho que o Botafogo tem que tomar cuidado, tem que trazer peças de reposição urgente. A janela de transferência está aí, vai abrir na 15ª rodada, então acho que o Botafogo tinha que trazer algum jogador de peso, porque vai ficar complicado para o Botafogo esse ano se não vierem novos jogadores. O Fluminense, o campeão brasileiro, também não começou muito bem, né? Perdeu em casa para o São Paulo. O time não mostrou, tirando um lance, eu acho, que o Deco chutou perto do gol. O Fluminense não produziu nada, ficou vendo o Dagoberto e o Lucas jogarem. Então, assim, o São Paulo em crise, praticamente em crise, com brigas com o Carpegiani e todo mundo. E o Fluminense dentro de casa não conseguiu ganhar. Então, eu acho que assim, é preocupante. Abel Braga tem que vir logo, porque senão o time não vai andar. Porque eu acho que os jogadores não estão bem acomodados e não estão jogando o que deveriam, porque o elenco do Fluminense é muito bom. Então eu acho que acho que o Abel Braga vai chegar e vai dar uma sacudida nesse time. Bom, e para terminar, acho que um dos últimos poucos destaques desse campeonato, a vitória do Atlético Mineiro, acima do Atlético Paranaense. 3 gols, eu acho que ninguém esperava um futebol tão bom assim do Atlético Mineiro. A derrota do Cruzeiro é um destaque muito negativo, porque todo mundo esperava já o contrário do Atlético Mineiro. Esperava um Cruzeiro muito mais aguerrido, um Cruzeiro com um time muito mais bem montado pelo Cuca. Perdeu para o Figueirense. E o Corinthians, que venceu por 2-1 fora de casa, venceu o Grêmio. Então assim, não é difícil bater o Grêmio lá. O Renato Gaúcho vai ter muito trabalho lá, a torcida já está cobrando ele porque perdeu o título do estadual para o Inter. Então eu acho que as coisas vão começar a andar não muito boas em relação ao Grêmio. Em relação ao Corinthians, o André Sanches falando que vão contratar 20 jogadores, não sei o que e tal, e o time está andando mesmo com esses 20 jogadores que ele falou que ia trazer.
sem o fielzão, sem nada, o Corinthians está andando, ganhando fora de casa e somando pontos que podem contar lá no final. Bom, então é isso, obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado, e até a próxima, segunda rodada, estou de volta.